muito desconhecido no Brasil, principalmente, nessa questão de profissional em missão. E na época eu achei que eu tenho que largar a engenharia, fazer teologia e ser pastor ou ser missionário, qualquer coisa. Só que aí um pastor me orientou, falando, continua a engenharia, eu sou apaixonado por engenharia. Poxa, né, não era uma coisa que eu tinha prazer em cursar engenharia e tudo mais. E isso teve um pouco de crise, de dúvidas. Foi quando eu conheci também a IPH, a Igreja Presbiteriana de Higienópolis, com um monte de universitários que tinha esse chamado também e queria aprender ou saber como servir com sua própria profissão. Lembro na época a gente começou um movimento chamado Aliança Universitária para a Missão. Eu acho que serviu só para a gente vir para a missão. O grupo inteiro foi estar tudo no campo, a maioria. Mas foi uma benção e tinha um pessoal do Mackenzie, da USP, e a gente sempre conversava e queria e quis entender mais essa questão. Até a minha dissertação, né, como fala? É dissertação? TCC. Meu TCC no Mackenzie ainda, na engenharia elétrica, foi geração de energia elétrica em comunidades isoladas. Isso em 2006. E foi sempre um sonho de querer servir com a nossa profissão. E aí eu tive a oportunidade de, em 2008, vir para o Timor-Leste. E na época eu já tinha formado, eu fui efetivado na empresa que eu trabalhava, era uma multinacional do ramo de engenharia elétrica, de construção de usinas. E pouco depois, a Margareta, da AME, ela foi na igreja de Pirituba. E ela falou isso que me deu uma luz e eu continuei empolgado com a faculdade. Tinha acabado de acontecer o tsunami na Indonésia e ela falou, precisa de gente para vir aqui reconstruir o país e tudo mais. E tudo isso eu falei, nossa. E ela falava, parece que foi lá naquela igreja para falar para mim. Eu chorava, eu já era muito chorando naquela época. Chorava, entendi, não preciso largar a engenharia. Eu posso servir com a engenharia, que legal. Só que aí, demorou um tempo até eu me formar. Quando eu estava pronto para vir, já tinha reconstruído o país aqui, né? Aí eu fiquei muito próximo da AME, da organização, e eles não sabiam muito o que fazer comigo lá. Você é um engenheiro eletricista e agora não tem mais para você reconstruir. Que geralmente eles mandam médicos, mandam enfermeiros, mandam professores, não desqualificando, né, mas é o comum. Parece que é mais fácil você encaixar uma pessoa assim. E eu, nas reuniões com eles não sabiam direito como me encaixar. Aí ia ter uma viagem para o Timor-Leste. Aí eu falei, você quer ir nessa viagem por curto prazo? Eu falei, eu vou fazer o quê, né? Eu posso ir dar aula de escola dominical, posso, mas eu posso fazer outras coisas também. Foi quando eu tive a ideia de dar um curso básico de instalações elétricas para os jovens lá do Timor. Aí eu fui nas minhas férias, aí voltei e já decidi pedir conta. Na empresa tinha alguns projetos que tinha que terminar, e eu estava pensando em ir para o SEM, estava toda com essa conversa. Aí eu falei com o meu chefe, daqui 6 meses eu vou estar deixando a empresa, já para se preparar. Aí depois de 6 meses eu fui para o SEM, e encontrei a Karen lá. E fui me capacitar também. A gente entendia a importância dessa capacitação. Bom, comigo foi um caminho diferente que Deus usou. Eu estava numa fase um pouco afastada da igreja e de Deus. E foi nessa época que eu perdi meu pai, ele faleceu. E foi uma época muito difícil. Para mim, eu tinha 19 anos e muita coisa da minha casa acabou virando minha responsabilidade, que não era, e aquilo foi muito. E eu entrei num período profundo de depressão. E nesse tempo, foi um tempo que eu sei que muita gente estava orando, intercedendo, e Deus estava trabalhando. E um dia muito claro, eu tive uma experiência e sabia que naquele momento era Deus falando comigo que aquilo que tinha acontecido na cruz foi por mim também, e que Ele me amava também. E naquele momento acho que eu entendi o significado daquilo para a minha vida, e que tantas outras pessoas ainda não sabiam daquilo, né? E estava passando por coisas iguais ou perdidos aí no mundo e sem saber que Cristo tinha morrido por elas também.
E veio aquela urgência em mim, aquele sentimento de que eu tinha que falar para as pessoas daquele amor. E foi aí, nessa época eu estava cursando já a faculdade, e eu trabalhava num banco, eu era gerente de pessoa física em um banco, então estava indo bem profissionalmente, começando muita coisa, muita expectativa e de repente estagnada, porque era uma certeza e uma urgência, que eu tinha que falar de Jesus para as pessoas e que eu tinha que me preparar. Foi aí que, depois de um tempo desse momento, eu acabei indo para o SEM e fui me preparar e daí por diante continuamos, encontrei Josué e a caminhada continua. E o que vocês acham assim que foi essencial para vocês para sair dessa dúvida para a certeza, né? De associar a profissão e associar o campo, né? Porque a gente tem muitos jovens aqui também que nos assistem ou que nos acompanham e que estão nessa fase, né? De que querem servir, mas não sabem às vezes como conciliar a faculdade, né? Como conciliar a profissão, como conciliar tudo isso. Então, o que vocês acham assim que foi um divisor de águas e aquilo que ajudou vocês a tomarem essa decisão e ter essa convicção? Eu acho que, assim, para mim, entendi que tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu sou, é para servir a Deus. Então, eu nunca consegui desconectar uma coisa da outra. Então, é uma coisa só. E se Deus me deu essas ferramentas, e se Deus me deu talento para outras coisas, então isso é para servir, né? E para contribuir para o reino de Deus. Então, acho que eu não consigo dizer para você que teve um momento, né? Acho que estava meio, sei lá, de alguma forma lá na minha memória, na minha cabeça, e que tudo era para Deus. É bem por aí. A gente olha para trás e vê, principalmente no trabalho que a gente tem executado hoje aqui, parece que tudo, não só na parte formal, no ensino formal que a gente teve, inclusive a Karen também pode falar um pouco mais sobre isso, coisa que a gente aprendeu, trabalho com marcenaria, eu falo marcenaria, mas parece que eu sou marceneiro, mas fazer coisas simples de madeira que eu fazia com meu pai na garagem de casa, isso, a gente tentou usar isso numa outra cidade que a gente morou, ferramentas, conhecimento, e a gente acho que a gente tem uma coisa muito forte de sempre colocar à disposição do Senhor tudo que a gente tem. A gente olha para o curso de engenharia ou para o curso de administração que a Karen fez, ou por tudo que ela aprendeu de corte e costura e de coisas, quantas vezes ela teve a oportunidade de usar isso, não é nem um conhecimento formal, acadêmico, mas quando a gente entrega para Deus, fala, a gente tem isso aqui, o que dá para fazer? Dá para fazer bastante coisa. Nas mãos de Deus, um coração grato, entregue a Deus, assim, uma vida entregue a Deus, ele pode fazer, pode ter um doutorado ou um PhD, ou ser uma dona de casa, se colocar, eu tenho os 3 peixinhos na mão do Senhor, ele pode fazer o que ele quiser. Sim. Pode fazer muito. E uma coisa que a gente percebeu, e que Deus vai capacitando a gente no caminho com coisas assim, né? Que vão aparecendo, necessidade, e que pode se tornar uma oportunidade. Quando a gente está disposto, a gente está caminhando, as coisas vão acontecendo. Porque é Deus, né? Não é a gente. Foi interessante. Quando eu fiz o SEM em Viçosa, eu fiz o mestrado lá na Federal de Viçosa junto. Fiz os 2 juntos. E estava muito pesado. E eu falei aí eu comentei com a Karen, já namorava, eu falei, eu vou largar, eu não estou conseguindo fazer os 2. Aí a liderança do SEM, com muita sabedoria, eles me chamaram, eu fiquei sabendo que está querendo desistir do mestrado. E eles têm uma agência que envia também profissionais de missão, eles entendem isso, eles falam assim, a gente vai facilitar para você, vai te dar um prazo maior, porque a gente sabe que um mestrado pode ser importante para você no futuro. Aí eu falei, tá bom. Aí eles deram 1 ou 2 semanas a mais para entregar os trabalhos do SEM, e eu consegui terminar os 2. E foi o que abriu a porta, eu ter um mestrado, foi o que abriu a porta para a gente ir para o Timor-Leste a primeira vez, depois de casado. Eles estavam procurando professores de língua portuguesa
para ensinar no Timor-Leste, na faculdade do Timor-Leste. E eu não tinha experiência de ensino em universidade, mas porque eu já falava um pouco do teto, eu aprendi o teto quando eu fui nessa viagem de curto prazo. E na entrevista eu falei teto com a moça, ela falou, mas como você sabe? Eu falo, Deus preparou um monte de coisinha assim para aquele momento e abriu essa porta, porque eu tinha que ter um mestrado para poder entrar no Timor-Leste e fazer parte desse programa. Nossa, é muito interessante isso mesmo que vocês falaram, porque às vezes eu olho assim, né, dentro da minha formação de jornalismo ou alguma outra coisa que eu sei fazer, né, às vezes um bordado. E aí você olha e fala assim, nossa, como que eu vou... Isso aqui não tem nada a ver, às vezes você até esquece desse conhecimento, né? E aí você chega numa oportunidade e que é exatamente aquilo lá e você fala como que Deus constrói as coisas, né, nessa linearidade que você fala, gente... Tudo que você usou, uma hora, assim, Deus, às vezes bem específico, aquilo lá vai te dar uma oportunidade, abrir uma porta para uma outra ferramenta. E é bem, às vezes, intrigante até você falar, olha só, aquilo que eu aprendi, que eu achava que eu não queria usar, abriu uma oportunidade, ou às vezes um ponto de contato com uma pessoa, né, para trabalhar. É muito interessante isso mesmo. Sim. É demais, é Deus no controle de todas essas coisas. Uma experiência que eu tive aqui numa outra cidade foi compartilhando o conhecimento de fazer bolos, né? Eu faço bolos para casa, para a família, e comecei a trocar receitas com uma vizinha, e daqui a pouco ela começou a vender o que ela estava fazendo. Então, são coisas que Deus vai usando que a gente realmente não imagina. E como que foi para vocês também essa primeira experiência, né, no campo, no Timor-Leste, né, como família já, depois de tudo que vocês já vieram se preparando, né, tanto profissional quanto na parte missiológica, e como foi agora para vocês, com toda a animação, chegar no campo, né? O que vocês lembram e como foi isso para vocês? Finalmente chegar lá. A gente estava num processo com a agência, com a PMT, mas a primeira vez que a gente foi para o Timor-Leste, a gente interrompeu o processo, porque apareceu essa vaga, e a gente foi sem agência. Foi difícil, a gente sentiu falta de um suporte, a gente se sentiu meio assim, meio aventureiro demais. A gente era novo, né? A gente era aventureiro. A gente é novo ainda. A gente é um pouco. Mas a gente foi, não, a gente vai. Apareceu, né? Não ia precisar levantar recursos, porque a gente ia ter o salário. Que acabou não tendo salário. Uma longa história. É uma longa história. A gente foi na certeza que ia receber um salário, não recebia. Mas foi bom, a gente aprendeu. Era difícil a vida lá, era outra cultura, muita coisa diferente. A gente aprendeu sofrendo, mas depois desse um ano, por causa desse problema com o salário, o programa não deu continuidade, a gente voltou, assim, a gente tem que vir com a agência agora, não dá para ir sem a agência. A gente foi para o Brasil, a gente planejou ter o nosso primeiro filho, o Daniel. Eu acho que teve uma coisa que a gente aprendeu nesse tempo do Timor, foi que quando Deus chama, Ele cuida, Ele sustenta. E essa questão do salário foi bem séria, eu ficava meses sem receber, daí recebia, sei que o último salário foi receber depois de um ano, a gente já no Brasil. Já está no Brasil. Então, lá a gente pôde provar alguns milagres e vendo o cuidado de Deus, sabe? E não se apoiando tanto no próprio... né, no próprio sustento, que às vezes a gente acha que a gente... Não, e foi muito para a questão também, tendo um pouco de orgulho, assim, principalmente, a gente está muito melhor agora, né, depois já de mais de 10 anos nessa caminhada, essa questão do sustento, principalmente tendo profissões, tendo condições de trabalhar para receber um salário, a gente deixar isso para trás e pegar e falar assim, não, tudo que eu tenho para trás, eu sei que eu posso ter uma carreira e ter um salário, mas isso para mim agora são só ferramentas para a gente utilizar no campo. Isso às vezes foi pesado no começo, por isso quando surgiu essa oportunidade de ir com um salário, a gente falou, poxa, que legal,
é tudo que esses jovens devem estar procurando também. Muitos jovens que quer ser missionário, quer trabalhar com BAM, quer ser fazedor de tenda, eles provavelmente vão ter uma primeira decepção, porque assim, as empresas que têm condição, são raras as empresas que vai poder te pagar um salário que vai te sustentar num campo transcultural, como estrangeiro. E isso foi difícil para a gente lá atrás. A gente falou, que legal, agora a gente está indo, tem salário, e chegou lá não tinha um salário. Era meio assim, a gente queria essa independência. A gente não precisa confiar em Deus nessa área, eu tomo conta disso aqui. Você pode tomar conta de outras coisas, Senhor, isso aqui deixa que eu tomo conta, que eu vou ter meu salário aqui. Aí a gente lembra que a gente foi com $1.000 no bolso, na época $1.000 era R$2.000 ainda. E aí não tinha salário. Um quarto de hotel que a gente ficou primeiro procurando casa ainda era $600 por mês, né? Aí a gente tinha umas economias, foi gastando as economias, e a gente procurando uma casa que a gente pudesse pagar. Aí só sei que apareceu uma casa de graça, apareceu um lugar pra gente comer. A Karen era voluntária numa organização lá que tinha um restaurante, ela falou assim, a gente não pode pagar nada, mas vocês podem comer aqui. A gente tinha onde comer, onde morar, de graça. Comia muito bem. E comia muito bem. Com chefe. É um projeto incrível que tem lá no Timor-Leste. Um restaurante premiado de uma organização de missionários brasileiros lá. E na época eu era engenheiro, eu não comia tão bem em restaurante como a gente comeu lá. É legal esse testemunho, que a gente contou isso muito no passado, que depois ficou para trás. E foi Deus mostrando para você, eu falei, ó, você achando que você consegue se sustentar, você sem emprego, eu estou te dando a melhor comida que você já comeu. E aí, tá bom, tá aprendendo. É muito interessante isso, né? Que eu acho que às vezes o jovem, né? A gente quer muito já colocar a mão na massa, né? A gente quer ir, a gente quer tentar fazer tudo pelas próprias forças. E aí vem Deus mostrando, né? Todo o cuidado, todas as coisas, como que é Ele que coordena tudo, sustenta tudo, né? E não o nosso afã de querer fazer, de ir para o campo, de resolver disso e de aquilo, né? Então, mostra muito esse cuidado e eu acho que o que você falou, de Deus chama, Deus cuida, Deus provê todas as coisas. E ficou claro pra gente. A gente às vezes tem essas crises, né? Esses questionamentos, a gente fala, não, ele que chamou, ele que vai cuidar. Está no controle. E depois, como é que vocês foram agora para esse segundo campo, né? Já mais estruturados, agora com agência, e como foi também a chegada, e agora já com filhos no campo, como que foi essa nova adaptação e essa nova chegada para vocês? O campo que a gente está é vizinho do Timor-Leste, só que a cidade que a gente morou foi bom ter experiência no Timor-Leste, que ela é mais desenvolvida do que a cidade que a gente morou no Timor-Leste, né? Então, a gente se adaptou bem. A questão da comida, a Karen teve problema com a comida por causa de muita pimenta. Mas teve choque cultural, lógico, mas já faz 6 anos já, eu não esqueci aqui. Eu acho uma coisa que eu lembro que era choque cultural às vezes o jeito de resolver as coisas, de tentar comprar coisas e ser passado para trás, ser enganado, assim, cobrar mais caro. Isso não era legal, assim, por um tempo você vai tolerando, mas daqui a pouco você vai ficando muito chateado e bravo com aquilo, né? Isso foi uma coisa de choque pra gente. A alimentação para mim foi difícil, e era difícil para mim como cozinheira da casa, o que cozinhar, né? Até aprender a entender um pouco o que eu ia encontrar e aprender novas receitas, jeito novo de cozinhar. Isso foi bem difícil no começo, né? Aprender a fazer coisas básicas que a gente nem faz, não precisa fazer no Brasil, né? A não ser que você queira, como molho de tomate, fazer um pão de queijo, né? Você vai ali no mercado e compra. E aqui não. Então isso foi bem difícil, até entender esse ritmo, foi
levou um tempo para mim. E as crianças também... Desculpa. Pode falar. Tem muita essa questão de furar fila, aqui isso é normal, e atraso. O pessoal chega atrasado, marca uma coisa e não chega, fala em última hora, fala, estou indo. O tô indo, eu já aprendi que o tô indo estou no caminho, eles matam, né? Estou no caminho. Estou no caminho, assim, estou terminando de tomar banho, já eu saio. Espera. Tá. E esse primeiro, nossa chegada também foi em outra cidade. Então, a gente chegou num outro projeto, com outras ideias, e nós passamos 3 anos lá, nessa cidade, tentando desenvolver outros projetos que, na verdade, têm a ver com o que a gente faz, né? A essência é a mesma, mas por conta do visto, por conta de não conseguir permanecer de uma forma saudável lá e de longo termo, a gente teve que sair do campo, e no final dos 3 anos que a gente passou nessa outra cidade, a gente estava voltando para o Brasil, assim, nas últimas semanas, talvez as 2 semanas para vir para o Brasil. A gente estava com uma expectativa, e daí a gente viu que não ia dar nada certo, então a gente voltou para o Brasil assim, sem esperança de retornar e conseguir permanecer, e orando para Deus abrir portas. E foi quando Deus abriu portas mesmo, e a gente já estava meio que conversando com esse projeto aqui, e a gente falou para Deus, a gente fez uma oração falando, Deus, a gente só vai se tiver visto. Se não tiver visto, a gente não vai. E a gente saiu do Brasil, voltando para a Indonésia com visto, sabe? Então foi outra vez Deus ali confirmando, não, é para estar lá ainda. Né? E ele deu o visto para a gente. E foi interessante que esses primeiros 3 anos, a gente tinha um entendimento que é muito difícil conseguir um visto aqui, e a gente achava que só poderia ter um visto, só poderia ter um visto na área que eu sou formado, ou numa área que eu poderia provar que eu tenho 5 anos de experiência. E a gente tentou dar aula, não conseguiu, a gente tentou parceria para abrir negócio, não deu certo, e a gente estava com uma parceria com uma escola, que ia ter um projeto, falando, a gente vai tentar um visto para você, esse que 2 semanas antes não deu certo. Aí, quando a gente foi convidado para participar desse projeto, a gente de pepino do mar, aí eu falei, pepino do mar, não gosto de pepino do mar, eu sou engenheiro de não gosto de biologia. Eu zerei em biologia no vestibular de Mackenzie. Eu falei, não, nada a ver. Aí, só que aí uma amiga nossa nos convidou, ela também missionária, trabalhava aqui, da agência também. Aí, na mesma semana, uma outra pessoa que não tem conexão me convidou para essa mesma vaga, que conhecia essa empresa da cidade que a gente está aqui agora. Eu falei, que interessante. Aí eu peguei e fui escutar. Aí a gente ficou apaixonado. Não, é isso que a gente quer fazer. E o que eles estavam precisando de mim, a gente via que as coisas que a gente tinha aprendido na vida poderia ser muito útil aqui. Aí falou, tá bom, vamos, só que a gente só vai se conseguir o visto. A gente veio para o Brasil, a gente ficou conversando. Aí estava fazendo a descrição do trabalho, e eu lembro de falar para ele assim, a gente queria uma coisa mais voltada para desenvolvimento comunitário, ou alguma coisa mais que tivesse um pouco mais de engenharia. E ele fez a descrição do trabalho para submeter para o visto, e não tinha nada de engenharia. Eu peguei e falei para ele assim, coloca umas coisas de engenharia aí para eu poder provar que eu tenho um diploma e tal, e eu consegui o visto. Aí ele falou, não, a gente quer que você faça essas coisas aqui. Se você não quiser, ele falou, também quero fazer isso, mas eu também quero ir. Eu falei, não, a gente vai tentar isso. Aí tentou e conseguiu. Eu falei, nossa, consegui não. Aí a gente tá bem, assim, a gente achava que não ia dar certo. Porque os últimos 3 anos tinham sido de muita frustração, de muitas tentativas, de pensar em milhões um monte de coisa que surgia, eu falei assim, que legal, como ter... Aí era chato nossos informativos, a gente vai tentar um visto aqui legal, empolgado. Eu falei, não deu certo, irmãos, a gente estava dando por outras coisas. Aí apareceu outra oportunidade, então a gente tentou marcenaria, a Karen, a gente tentou visto pelas coisas da Karen, mas a Karen fez corte, fez umas bolsinhas, artesanato com as moças lá, eu fiz culinária, marcenaria, fabricação digital, tentei dar aula. Ixi, a gente tentou de tudo lá. Não deu certo. E atualmente, né, na cidade onde vocês estão,
como que é a cultura, como que é a influência da religião, como que é a abertura. Conta pra gente um pouco da realidade em que vocês estão aí inseridos, atuando, pra gente também aqui de casa entender um pouquinho do que vocês fazem, né, e da realidade que vocês encontram aí. Tá. É agora que a gente entra no pepino do mar. A gente foi convidado para trabalhar num projeto que cultiva pepino do mar nas ilhas ao redor daqui. O país aqui ele tem mais de 17 mil ilhas, de difícil acesso. A gente mora numa ilha maior, numa ilha principal, a gente mora aqui na cidade. A cidade é bem internacionalizada. E é muito diferente da outra que a gente muito diferente da outra, é. Muito diferente. Muito diferente da outra. Tem mais estrangeiros, a gente vê que tem mais estrangeiros. O custo de vida aqui é mais caro. E a gente tem duas áreas. O nosso foco são nas ilhas. Então a gente mora aqui, a Karen geralmente fica aqui, eu moro aqui também com os meninos, todo mundo. Eles vão para a escola aqui. E geralmente toda semana, a cada 2 semanas, eu vou para as ilhas, onde é o cultivo do pepino do mar. Na cidade, temos igrejas, tem uma igreja linda aqui, uma igreja reformada, que eles reformaram. Tem até parceria com a Igreja Presbiteriana do Brasil. A gente vê muçulmanos, tem as mesquitas são em muito menor número do que as mesquitas que tem tinha na outra cidade. A gente morava na frente de uma mesquita, que era terrível. Aqui a gente quase não escuta. A gente aqui experimentou um pouquinho de liberdade, que lá era muito diferente. Tinha muita mesquita, a gente tinha que usar roupa muito fechada, era uma cultura muçulmana que predominava, assim, né? Era muito forte. Daí, como aqui já tem esse estilo mais internacionalizado, a gente está perto de um outro país muito grande e desenvolvido, então aqui é diferente. Então a gente vê que já não tem tantas essas mesquitas, tem bastante chineses, então o tipo de roupa já é diferente. Então tem essa abertura, né? Você consegue respirar um pouquinho mais, não que o muçulmano ainda a religião não predomine, mas você vê que o impacto, se a gente comparar, é um pouco menor. Mas aí já nessas ilhas é praticamente nula a presença de cristão. Tem poucas famílias. Na ilha principal que a gente atua lá, tem algumas famílias. Outras ilhas a gente nem conhece, tem cristãos lá. E aí já é diferente. Lá eles são da etnia malaia. E você vai nessa ilha que a gente vai, fica e dorme lá, ela tem 2 mesquitas, assim. E é uma ilha muito pequena. É uma ilha pequena, é uma ilha minúscula, tem 2 mesquitas. Toda ilhazinha separada, se tem população, vai ter uma mesquita. Parece que no passado teve uma igreja católica nessa ilha, e ela foi fechada. Só que agora os cristãos são os nossos obreiros que trabalham com a gente. A gente conhece mais umas 2 ou 3 famílias de cristãos lá também. Então, através desse projeto de cultivo do pepino do mar, a gente consegue entrar nessas ilhas, porque aqui no país é proibido evangelizar. Você não pode bater na porta da pessoa, você não pode abordar a pessoa na rua e evangelizar. A maneira como a gente faz, e você não pode, se você conseguir chegar nessas ilhas, você pega o teu barquinho, eu sou um evangelista, vou me pagar um barquinho de gasolina, eu vou para essas ilhas evangelizar. Você entrou lá e começou a evangelizar, eles te chutam de lá. Talvez vão chutar, mas vão te denunciar, alguém vai ficar sabendo e vão te mandar embora. E não é assim que funciona, não dá certo. Eu lembro que a gente foi fazer um projeto de consulta oftalmológica na população dessas ilhas. A gente falou, a gente vai estar trazendo um pessoal de fora aqui, eles vão fazer um trabalho com vocês. Aí o cara foi bem claro, ele vai trazer óculos, né? A gente não quer que eles tragam nenhuma religião. Eu falei, nossa, não. É só óculos, sim. E a gente ficou bem assim, atento ao que poderia acontecer e tal, mas tem essa pressão. Mas o que acontece? De onde surgem as oportunidades? Eu estou lá basicamente semanalmente. Eles me veem, eu não estou lá fingindo que eu trabalho numa empresa de cultivo do pepino do mar. Eu trabalho lá. Tem muita coisa. Tem muito. É um trabalho puxado,
logisticamente é complicado, não tem energia elétrica lá, graças a Deus a gente está trabalhando para trazer energia elétrica em comunidades isoladas. E estando lá, eles me veem lá, e quando eu volto para almoçar, quando eu estou jantando, estou almoçando, eu paro debaixo de uma sombra para conversar com alguma pessoa e estou conversando, e se na conversa surge a oportunidade de eu falar, e eu falo, e surge a oportunidade de eu falo de Jesus, eu geralmente começa muito de eu perguntando da religião dele, perguntando alguma coisa sobre o islamismo, ele fala, aí eu pego e falo, na minha é diferente, a minha é assim, 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 assim. Aí como eu escutei a religião dele, ele escuta a minha, tem a oportunidade de pregar o evangelho para a pessoa, de maneira clara, ponto a ponto, e que eu não poderia, e ele não olha para mim e fala, você veio aqui para me evangelizar, você veio aqui para me converter, porque ele sabe, ele me vê lá, ele me vê andando lá, indo trabalhar, voltando, carregando coisa, ou fazendo alguma coisa, ele sabe que eu trabalho para essa empresa, é uma empresa de verdade que está lá. Aí essas oportunidades surgem e não tem problema, não levanta suspeitas. Elas acontecem. Naturalmente, com as coisas que vão surgindo do trabalho, da vida, do cotidiano. E lógico que a gente fica com a cabeça, a gente quer ser intencional, então a gente procura essas oportunidades dentro das conversas, mas muitas coisas é o Espírito Santo mesmo, né? Abrindo as portas de maneira que a gente nem espera. É muito interessante porque é realmente na vida diária, né? Na vida diária, no trabalho, naquilo que você faz ali, que vão surgir oportunidades. E aí você pode ser, né, mais intencional, às vezes mais específico, mas não é algo, às vezes, né, que a pessoa fala, que às vezes só uma pessoa trabalhada, só uma pessoa preparada e tudo mais, faz isso, mas é ali no seu trabalho, na sua vida diária, que você tem oportunidades, principalmente por ser um campo mais fechado. Uhum. Sim, é verdade. Eu acho que teve uma outra situação que a gente experimentou aqui, logo que a gente chegou, uns 3 meses depois, um outro aspecto que é muito forte aqui nesse país, logo uns 3 meses depois que a gente estava aqui, a empresa teve problema com a imigração. E todos os estrangeiros da empresa, incluindo a gente, acharam qualquer coisa na lei, porque a lei também é fraca, então dá para você achar qualquer coisa que você queira. E a empresa passou por um processo muito difícil. Quase todos os estrangeiros foram deportados, isso incluindo os donos da empresa, ali no papo, os donos mesmo, e só a nossa família que não. E a gente, mais uma vez, a gente estava naquela coisa para vir, né? E a gente só viria se tivesse visto. Pegamos o visto, depois de 3 meses, desfazendo as malas, porque a gente estava na casa de outra pessoa e acabado de alugar nossa casa. E daí com risco de ser deportado, e o pessoal da imigração falando, pode arrumar mala porque amanhã vocês vão ser deportados. E a gente viu mais uma vez Deus agindo naquele momento, sabe? Foi uma coisa tensa, porque a gente falou, poxa Deus, a gente orou para que o Senhor abrisse a porta, a gente orou, falou, só vem se tiver o visto. Aí você deu o visto pra gente, vim aqui para mandar a gente embora. E para mandar embora. Que plano é esse? Assim, fica assim, nossa, mas que coisa, a gente estava assim, coração apertadíssimo, assim, poxa, não foi. Só que a gente teve um sentimento nos 3 primeiros anos, assim, a gente está forçando ficar nesse país e Deus não quer a gente aqui, a gente já tentou tanto visto e não conseguiu. Será que a gente não está vendo Deus falar não e Ele quer a gente ir embora? E não quer mais a gente aqui? Aí a gente estava bastante sentimento, a gente fez uma oração meio assim, quase de entrega mesmo, tipo, tá bom, Deus, se não tiver a gente não volta, então beleza, a gente vai entender que não quer. Aí Ele deu visto, a gente chegou aqui, não teve, falou, nossa Deus, a gente não está te ouvindo? A gente veio sem você querer aqui também? Aí quando Ele mandou os 2 estrangeiros, foi deportado, e a gente ficou, aí ele falou, nossa, assim, que era para tá todo mundo no balde. A nossa companheira da mesma agência. 3 foram deportados. E isso é uma coisa que acontece muito aqui, que é a corrupção. A gente tem isso no Brasil, mas aqui eu acho que é pior.
Todo esse negócio com a imigração tinha... a empresa estava no processo de mudar o tipo de visto desses funcionários, só que eles viram essa oportunidade, vão pegar eles agora que a gente pode extorquir eles aqui. Aí tentaram extorquir, eles não quiseram pagar, falaram, não, vamos pro processo. Aí eu acho que eles nem sabiam o que fazer com a gente, falaram, então manda embora, eles não querem pagar a gente, manda eles embora. Foi. Só que aí o meu eles não conseguiram, eu acho que eu estava meio esperto com eles, eles não conseguiram, eles estavam querendo falar alguma coisa do meu endereço que estava errado, aí eu mostrei para eles que não estava errado e aí não tinha razão para mandar a gente embora mesmo. Mas ali a gente viu que era Deus mesmo, porque a lei, como eu falei, é fraca, então pode ser feito, né? Pode definir de qualquer forma, né? Do jeito que eles quiserem. E qual é o sentimento também de vocês de estarem aí em ilhas bastante distantes, com todas essas situações, às vezes, adversas que acontecem com vocês, externas, que vocês não têm controle, longe da família também, com os filhos pequenos aí, mas servindo a Deus naquilo que vocês têm convicção? Como que é esse misto de sentimentos? É tanta coisa. Os meninos amam aí. Quando eu vou para a ilha, eles sempre querem ir junto e tal. No primeiro ano, a Karen teve... eu fui para a ilha, a Karen teve uma dor terrível aqui. Foi umas coisas que meio amedrontou a gente no começo. Que quando a gente vai para a ilha, para conseguir voltar, é umas 3, 4 horas para poder estar em casa aqui. E aí sempre quando eu vou, assim, assim, a Karen fica sozinha com os meninos, sobrecarrega muito mais ela, que eu ajudo a levar e trazer os meninos da escola, ela tem que fazer tudo isso, além de cuidar dos meninos, cuidar da casa e tudo mais. Mas, estando lá e quando a gente vê essas oportunidades de compartilhar, às vezes a gente está triste, que não, poxa, a gente parece que está trabalhando aqui, parece que está cuidando de pepino do mar aqui. Aí surgem essas oportunidades, a gente vê o pessoal nos recebendo, como o pessoal, a gente recebeu umas notícias boas de como nossos obreiros têm sido recebidos lá. Eles são responsáveis por ser a ponte entre a empresa e a comunidade. Eles ensinam as pessoas lá como vai cultivar o pepino do mar também. E tem um senhorzinho que quando a gente vai, a gente dorme na casa dele. E uma vez eles foram meio que fazer um mutirão lá, ficaram uns 3 dias trabalhando. Aí quando eles voltaram para a ilha principal que eles moram, o senhorzinho mandou mensagem, poxa, está vazia a casa aqui, parece vocês são meus filhos aqui, parece que eu fiquei com a casa vazia. E esses nossos obreiros já receberam, eu não sei se eu falei para você, eles estão morando de graça na casa do Padre Johnny, né? O Padre Johnny tem uma casa, ele falou, não, vocês vão ficar aí de graça. É uma casa bem simples, mas ele falou, não, vocês podem ficar aí de graça e tal. Eles receberam permissão para ter culto doméstico nos lares lá. Isso nos anima. Os resultados que a gente está tendo no projeto mesmo em si, dos pepinos do mar, para tornar o projeto sustentável, para abrir mais portas para outras ilhas, isso é o que nos anima. O potencial de crescimento do projeto, ele é muito estratégico aqui para a região. Essas ilhas aqui nesse país, ela é muito afastada. Como a gente falou, você não consegue chegar lá com uma organização cristã. Você precisa, para tudo aqui, você precisa de permissão. Do líder da vizinhança, do líder do bairro, do líder do... Tem um monte de líder que você precisa pedir. Então, se o primeiro ali já falou, não foi com a tua cara, não gosta porque você é cristão, já acabou, você não faz nada. Mas quando a gente entra assim, tem esse produto que a gente vai ensinar como vocês a criar, a gente vai ajudar vocês, a gente vai empregar pessoas. A gente já está no ponto agora de líderes nos procurando para a gente construir fazendas marinhas nas ilhas deles. A gente não tem condições, a empresa não tem condição financeira de fazer isso agora. A gente está focando muito na expansão da incubadora, que é uma parte essencial do projeto para tornar o projeto sustentável. O pepino do mar, durante anos, séculos, ele só foi pescado, só foi tirado Nunca ninguém pensou em criar pepino do mar. Mas começou a surgir. E tem uns 15 anos para cá que as pessoas estão tentando. Não, a gente vai precisar criar pepino do mar. E perceberam que é difícil. Tem, eu acho que 3 ou 4 lugares no mundo que está tendo um pouco de sucesso em fazer isso. E graças a Deus a gente está conseguindo fazer. Tem muitos desafios,
muito desafio que a gente está tentando aprender, não tem bibliografia sobre o assunto, é tudo muito novo. Alguma tecnologia que funciona numa região não funciona em outra, mas isso vai poder escalar o projeto para a gente entrar em outras ilhas também. Isso é a estratégia, né? A empresa crescendo, a gente consegue entrar em outros lugares e ter mais obreiros e o impacto ser maior, né? Então, e a parte da função do meu marido hoje tá cuidando dos obreiros e tá orientando e caminhando e, enfim, para o trabalho de compartilhar e de falar do evangelho naqueles lugares. E pelo fato de ser, né, um país tão islâmico, essas pessoas, contato zero, né, de pessoas que tenham um contato que é cristão, que pode chegar, né, nesses lugares, né? Como é essa questão de vocês serem os únicos ou a equipe, mas de pessoas que nunca ouviram falar e que não tem, num raio, assim, não tem contato nenhum com quem seja cristão, né? A gente ouve muito falar de povos não alcançados, mas como que é isso na prática? É muito difícil, porque tem pressupostos que a gente acha que eles sabem alguma coisinha, que já ouviu falar. Tudo que eu comparo muito com uma reforma. A gente não está construindo do zero. Não é uma questão da gente estar... tem povos não alcançados que nunca ouviu falar de nada. Aí quando você chega a alguma coisa nova, legal, tipo, você vai para um povo ribeirinho ou para um povo distante que nunca ouviu falar de nenhuma religião, ele tem as crenças muitas vezes animistas, e você vai construir um pouco em cima daquilo ali, mas ele nunca ouviu falar sobre o cristianismo. O que acontece com o muçulmano aqui, apesar de eles estarem em ilhas isoladas, eles têm acesso, eles escutam, eles têm internet, mas o que eles sabem sobre o cristianismo é deturpado. Então a gente tem que... toda vez que eu chego e falo sobre Cristo para ele, eu falo, tá, Cristo não é Deus? Não, você fala que ele não é Deus? Eu não acredito. Tudo que eu falar, tipo, eu tenho que desconstruir, tem que desmentir o que foi mentido para eles e depois começar a construir em cima da verdade. Isso que a gente conheceu um movimento aqui que trabalha com... eles são chamados de infiltrados. Eles são cristãos, muçulmanos que foram convertidos para o cristianismo, mas eles mantêm eles continuam para a mesquita, eles são reconhecidos como seguidores de Isa al-Masih, que é Jesus Cristo em árabe, e eles... é uma estratégia muito interessante que eles conseguem entrar e por dentro eles começam a apontar, porque tem alguns versículos no Corão que apontam para a Bíblia. Ele pega essas pontes e começa a ensinar a Bíblia em mesquita para pessoas e tudo mais. A gente conversou sobre Jesus. E o foco em Jesus, até que chega o ponto, eles falam que o muçulmano ele cai em si e fala, peraí, eu sou um cristão, que ele já se converteu, ele já aceitou Cristo como seu salvador, mas ele continua como muçulmano, mas aí quando ele começa a se aprofundar na Bíblia, ele percebe que eu sou cristão, o que aconteceu comigo lá atrás foi um novo nascimento, eu sou novo na fé agora. E a gente conversou com um dos líderes desse movimento, e ele falou assim, a gente perguntou, como que a gente pode ajudar esse movimento? Vocês podem orar, vocês podem dar suporte, ser porta de entrada nessas ilhas, mas na questão da proclamação do Evangelho. Ele falou assim, quando você abre a boca para falar, quando um cristão indonésio abre a boca para falar para um muçulmano, já liga uma luzinha amarela eu falo, não, eu já não vou receber o que você vai falar. Não, você está falando de um pressuposto cristão para mim, eu vou rejeitar tudo que você me disser. Quando um cristão estrangeiro vem e quer falar, ele falou que já é uma luz vermelha que acende, ele falou assim, não, vou ignorar. Aí eu falei, nossa, mas graças a Deus as pessoas podem ignorar, a gente crê no poder da palavra, a gente crê no poder do Espírito Santo, por isso que a gente ainda fala, a gente ouviu isso, entende que é mais difícil, mas a gente entende que o que converte o coração é o Espírito Santo, através da palavra, e é isso que a gente faz, a gente ora para o Espírito Santo mudar o coração e prega a palavra para eles. Você tinha feito uma pergunta antes sobre como é viver distante.
É difícil. É difícil, a gente sente saudade, a gente sente muitas vezes porque os nossos filhos não estão participando do ambiente familiar que poderia ter, né, no Brasil e, enfim, a gente sente falta de muitas coisas. E realmente o que faz a gente permanecer é a convicção de que Deus quer a gente aqui, né? A convicção de que é para fazer o que a gente está fazendo agora, porque senão a gente tem muitos motivos para voltar, né? Qualquer um, assim. Você pode escolher qualquer motivo, porque ele é válido, porque ele realmente é importante. Mas o que a gente que faz permanecer é isso. E para as crianças é o país deles, né? Eles sabem que tem o Brasil, que tem família, que às vezes vai lá, mas o dia a dia é aqui, né? Então essa consciência, eles são pequenos ainda, então às vezes pede para ir ver vô, ver avó, que quer ir visitar, mas entende, aqui é a nossa vida agora. Isso é uma coisa que eu mais sinto, assim, não é que eu não sinto a falta dos meus pais, né? Mas acho que a gente foi bem amado, todo mundo foi bem amado, a gente tem confiança no amor dos nossos pais, e tem no nosso. Mas uma coisa que eu sinto muito é do Daniel e do Matheus não crescer junto com meu pai, com meu avô. Eu lembro meu pai falar muito do meu avô, que eu não conheci, que ele fazia muita coisa e tal, que ele ia construir, e meu pai é esse cara. E eu falei, poxa, né, podia estar com meu pai lá, brincando de carrinho de rolimão, tem bastante coisa. Isso que eu sinto ter tirado isso do meu pai e ter tirado isso dos meus filhos também. Isso às vezes perde o coração. Mas uma coisa que você estava falando Esqueci. Estava falando... Você falou, eu lembrei, agora esqueci. Do quê? Se eu lembrar, depois eu falo. É a idade. É a idade. E como que vocês lidam com essa saudade e com essas questões, né? Como que a vida espiritual influencia muito para manter vocês aí e lidar com essas emoções? Foi isso, eu lembrei. É difícil. É uma coisa que a gente está prestando mais atenção justamente nessas últimas semanas. Essa batalha espiritual e como o inimigo tenta atacar na nossa mente e desanimar. Recentemente eu recebi uma mensagem de uma pessoa, de uma igreja parceira. Aí a gente já estava com o coração apertado. Poxa, a gente trabalha tanto aqui, a gente vai, cansa. Geralmente no final de semana tem que trabalhar ainda, tem que preparar as coisas para mandar para os parceiros. A gente falou recentemente, parece que a gente tem 2 trabalhos de tempo integral. A gente tem um trabalho com os pepinos do mar e tem o trabalho de ser missionário, que tem que manter contato com os parceiros, tem que fazer carta informativa, tem que estar preparando um vídeo para mandar para os parceiros, tem que levantar recursos porque o dólar está aumentando e tudo mais. E a gente, poxa, vale a pena tudo isso? Vale a pena tudo que a gente deixou para trás? Vale a pena? E eu recebi uma mensagem de uma pessoa questionando, assim, ele pegou e falou assim, a gente quer saber como está o ministério aí, quantas conversões, quantos batismos, porque o projeto do Pepino do Mar está vendo que está indo muito bem. Aí eu falei, nossa. Aí eu falei assim, porque eu preciso justificar a nossa oferta com a igreja. Para justificar a nossa oferta com a igreja. Eu falei, nossa. Aí aquilo eu nem falei para a Karen quando eu recebi, né? Aquilo apertou, eu falei, não, a gente tem uma outra proposta aqui, a gente quer conversões. Aí ele perguntou de quantas escolas dominicais, pregação. Eu falei, não, a gente não faz isso. A gente vai estar fazendo isso. Mas se quiser, a gente pode falar com a liderança da igreja e a gente rever essa parceria, né? Mas aquilo ficou martelando. Eu falei, poxa, eles mandam uma oferta assim, simples pra gente e eles estão cogitando a possibilidade de ser justificado ou não. Eu falei, poxa, a gente colocou muito mais em jogo. Então, se eles estão pensando isso, a gente devia estar pensando também, vale a pena mesmo? Aí, graças a Deus, a gente viu que isso não veio de Deus, era o inimigo querendo desanimar. E aí aconteceram coisas na empresa que reanimou no projeto, e oportunidade de compartilhar. Na mesma semana eu tive uma oportunidade ótima de compartilhar com um senhor muçulmano lá na ilha, e de falar assim, de ler a Bíblia com ele, nunca tinha
feito isso, de abrir a Bíblia assim, no celular, assim, ler os versículos com ele. Aí eu falei assim, não, vale a pena, sim, vale a pena. Eu acho que outros aspectos é realmente estar com o pessoal intercedendo por nós, né? A nossa vida está mesmo ali, próximo de Deus, com a devocional em dia, né? A gente sabe que não é só devocional, mas é sua vida ali, como que você está com Deus. E às vezes, vou até abrir, né, ser mais pessoal aqui, às vezes é ir ter uma sessão de terapia. Né? Eu recentemente deixei esse mês minha última, então por um período longo, porque às vezes são questões da nossa vida, são adaptação e tantas outras coisas envolvidas que a gente precisa de alguém para ajudar a gente a lidar com tanta informação e sentimento. Então, dificuldades nós temos, porque a gente é missionário e tem todo o preparo, ajuda, contribui, é super importante, mas também somos vulneráveis. Então, a gente tem que usar todas as ferramentas que estão disponíveis e continuar. A gente gosta de fazer essas lives, né, para a gente conhecer exatamente isso, o missionário e a pessoa por trás do projeto, a pessoa que está no campo, né, e ser igreja também para os missionários que estão distantes, né. Eu acho que é muito comum mesmo a igreja, às vezes, pensar no projeto, né, pensar em números, pensar em estatística, pensar nessas questões, e às vezes... E isso tem muitas diferenças, né? De às vezes um trabalho na África, um trabalho na Europa, um trabalho na Ásia, que é totalmente diferente de um trabalho no Brasil, né? Mas da gente exatamente isso, conhecer o missionário, conhecer aquilo que eles passam, as dores, as dificuldades, os desânimos, né? E ser testemunhado com isso também, né? A gente, como igreja aqui, como todo mundo que está nos escutando, orar por vocês e orar por essas questões específicas, de saber que existe uma pessoa que está no campo realizando todo esse trabalho, né? E eu acho que ser parceiro também nesse sentido, né? Na parte integral do missionário, principalmente no cuidado da emoção, no cuidado da espiritualidade, não só num cuidado financeiro ou num cuidado de igreja para projeto, né? Sim, e é verdade. E como é importante, né? A gente tem pessoal parceiro, pessoas no Brasil que às vezes mandam uma mensagem falando, tô orando por você, pensei em você hoje, tô orando por você. Como isso vira um combustível pra gente, e a gente vê realmente que não tá sozinho, porque às vezes esse é o sentimento. E nessa região onde a gente está, nesse local onde a gente está, nós somos os únicos, nós não temos um time, né? Não tem mais gente da nossa agência, né? Tá, por favor, venham para cá. Estamos precisando formar um grupo maior. Já tem gente na fila aí. Então... Fila, não tem fila, né? Mas vem logo, porque é difícil. Tem gente engatilhado já para vir, já. Porque é difícil você ser sozinho, você encontra outros de outros países, né, nessa mesma caminhada, mas às vezes faz falta falar na sua língua, desabafar na sua língua, encontrar alguém que vai ter as mesmas referências que você tem, né, e poder falar, olha, te entendo no que você está passando. Então, tem essas coisas e não é fácil, né? Às vezes a gente se sente sozinho mesmo, perdido do outro lado do mundo, e a gente precisa dos irmãos. A gente está fazendo um negócio muito legal, tem uma base aqui na Ásia agora, tem um grupo, a gente pode conversar, faz algumas reuniões online, se conhecer, orar um pelos outros. O trabalho que o Cássio está fazendo junto com os líderes de base também da coordenação do projeto está sendo fantástico. O Edmar também, excelente. Através do Edmar, né? Esse novo modelo de relatório, eu nem chamaria de relatório, é uma ajuda fantástica para você no campo, de traçar metas, planos, e você faz isso trimestralmente para te manter na rota, porque é fácil aqui você cansa, se estressa, aí você tem que correr atrás de recursos, você tem
um milhão de coisas para fazer. Se você não priorizar o que precisa ser priorizado, se não ficar, não ter pessoas para prestar contas, isso aí te deixa perdido. E foi igual a primeira vez que a gente foi pro Timor-Leste sem agência. A gente ficava meio... E assim, tipo, solitário, se eu fizer né? alguma coisa errada aqui, vai estar tudo bem. E até esse sentimento, né, de ter para quem prestar contas. Isso é Isso muito te importante. ajuda na caminhada cristã, né? A gente sabe que quando a gente está sendo olhado e tem que devolver, né, mostrar os seus resultados, isso te ajuda. Isso é uma bênção para que a gente consiga ser mais saudável. E saber o que... se está fazendo o que foi planejado, isso ajuda bastante. E como um testemunho disso, né, a gente usa esse final da live para ouvir vocês e os pedidos de oração. E a gente aqui como igreja poder orar especificamente por vocês, né? Vocês já citaram algumas coisas, mas quem está nos ouvindo, e depois que a gente vai colocar nas redes sociais da PMT, continuarem orando por vocês e investindo em vocês também nessa parte espiritual. Então, se vocês puderem compartilhar alguns pedidos de oração conosco. Tá. Só queria, uma coisa que a gente esqueci de falar da Karen. A Karen tem feito algumas ilustrações para a agência. É verdade, né? Tem sido um ministério fantástico que tem feito aqui. Esse material de ilustração infantil, de pintura. É a Karen que tem feito a ilustração. Uma outra equipe está fazendo a matéria. Sim, a Emma que faz o texto, e todas são histórias infantis, bíblicas, com enfoque missionário. A Emma tem o texto excelente, está sendo um material fantástico. Tem duas pessoas, a Raquel e a Mari, que estão sendo tradutoras desse material, então tem disponível em inglês e espanhol. E eu estou na parte de criação da atividade e ilustração. Então, por favor, vai lá no site da PMT que está disponível. É verdade, um material excelente para trabalhar missões com crianças. Então, você pode acessar aqui as nossas redes sociais. No Instagram tem um link lá de Crianças na Missão. São várias histórias, acho que já tem 5 ou 6, né, Karen? São 5 histórias. E tem material... vai sair material de Natal. Então, vai ter um calendário do Advento, muita coisa legal aí. É uma ótima oportunidade para você investir em missões com crianças. Então, qualquer dúvida, você pode entrar em contato com a gente, que tem sido um prazer fazer esse material e ter você conosco aqui fazendo uns trabalhos excelentes, e vocês podem usar na igreja. Foi ótimo isso. Tá, nossos pedidos, primeiro agradecer, são 6 anos, esse mês a gente completa 6 anos no país aqui. Eu estava falando para as pessoas na rua, quanto tempo está aqui? Há 5 anos, 5 anos já são 6. Virou 6, a gente nem percebeu. Agradecer pelos avanços do projeto, o projeto tem sido desafiador. Durante a pandemia, a gente teve uns avanços importantes, mas a gente perdeu muito estoque, por não estar podendo estar nessas ilhas, fechou tudo aqui. Mas agradecer pelos avanços do projeto e que possa avançar ainda para muitas mais ilhas. Por mais oportunidade de compartilhar o Evangelho, essas oportunidades são raras, e para quando eles aparecerem, que a gente tenha coragem e disposição e esteja bem para compartilhar. Pelo tratamento fonoaudiólogo do Matheus, ele tem feito um tratamento para ajudar ele na comunicação dele. A gente percebeu que ele tem um atraso na fala, a gente está tentando ver se é um atraso também do que? Não fala? Talvez uma dislexia, alguma coisa, assim. A gente está acompanhando ele. E por novos parceiros financeiros, a gente tem trabalhado essas últimas semanas também em material para divulgação. A gente vai ter que fazer captação de recursos estando aqui ainda, e a gente está procurando igrejas parceiros, para suprir um desfalque aí no nosso orçamento. Então, se você está nos ouvindo e vai ouvir depois o nosso podcast, quer conhecer mais dessa família Queiroz, do trabalho que eles têm realizado no Sudeste Asiático, ser um parceiro, levar informações dele para suas igrejas, a gente vai deixar anotado aqui o contato deles
para vocês poderem conhecer, se envolver mais, né? Receber os informativos que eles têm compartilhado, os pedidos de oração, conhecer mais a vida das crianças e do que eles têm feito. Então, seja você a resposta de oração também desses pedidos que eles compartilharam. E a gente até recebeu um recado aqui da Márcia Macedo, que ela enviou aqui, ó. Olá, entrei e ouvi vocês sem querer, mas vim trazer um abraço carinhoso e a minha alegria em que Deus tem agido por meio de vocês. E aí ela queria saber como pode poder conhecer mais vocês, se ela pode enviar um e-mail, entrar em contato para conhecer mais o projeto de vocês. Então, também, se vocês quiserem fazer uma divulgação, pode fazer aqui. Ok. O pessoal está tudo aqui no Instagram. Pede para seguir, quiser já pedir para seguir o Instagram do Ilha Viva. Hoje eu criei como chama? O Linktree. Aí no Linktree lá tem nossos WhatsApp, nós pode cadastrar seu e-mail, você pode acessar todos os informativos que a gente já enviou, tem um link lá para você ver todos os nossos informativos, maratonar nossos informativos. E tem um vídeo que a gente acabou de fazer. Tem um vídeo que a gente fez hoje, tem um link que vai te levar direto para um vídeo no YouTube explicando tudo. Então, acho que o Instagram é um ótimo canal para conseguir estar falando aqui com a gente. A gente sempre está postando mais coisas lá, além dos outros meios de comunicação que o Josué falou. Então, entre lá no @ilha.viva. Esse aqui que a gente faz. Isso. E daí entra, ele é fechado por motivos de segurança, então se você pedir para adicionar agora, a gente já vai estar adicionando você. Aí lá no perfil do Ilha Viva tem esse link aí que vai te levar para um monte de maneiras. Você pode mandar WhatsApp. É bom que você clique lá, já vai abrir o WhatsApp. Você pode mandar o WhatsApp direto, não precisa salvar. Aqui, ó, já tem gente. Saulo, Lucas. Lucas, Saulo, já estão liberados aqui. Que joia. É uma ótima oportunidade de você que está nos escutando poder conhecer mais essa família. Se você, às vezes, está sendo impactado aí para trabalhar no Sudeste Asiático, né, com a sua profissão, com certeza vai ter área, né, para atuar com eles, para fazer parte dessa equipe de 2 que vocês estão aí. Acabou de entrar 2 parceiros nossos aí. Sim, é verdade. Eu já vi mais gente. Eu vi a tia Cláudia, já vi aqui a Melissa e mais gente aí. É o Leovandro aí também. Não, Leonardo. Muito legal ver o pessoal aqui também, nossos parceiros. Segue lá no Ilha Viva que tem todas as maneiras de contato nosso no perfil do Instagram lá, fica fácil. Leonardo, já liberamos aqui. Saudade de vocês também, vocês me... Então, é uma ótima oportunidade para vocês conhecerem essa família. Família Queiroz, muito obrigada pelo tempo de vocês e por terem compartilhado o testemunho, terem compartilhado também a realidade de um campo missionário, né? Longe desse romantismo de missões, mas testemunhando para a gente, né? De convicção e do que faz vocês permanecerem no campo, das oportunidades que vocês têm tido de compartilhar o Evangelho. Então, que Deus continue abençoando muito vocês, fortalecendo em todas as áreas, fortalecendo a família. E obrigado por esse tempo aqui com vocês. Amém. A gente que agradece a oportunidade. É sempre uma alegria comunicar e falar, se aproximar mais das pessoas. A gente já esteve, assim, geralmente, as pessoas que querem ouvir missionário é a pessoa que Deus já está colocando ali uma chaminha no coração. Eu lembro no começo da minha caminhada de querer escutar mais, e saber mais, e ver como que é. A gente sabe como que é importante isso. Nós agradecemos, muito obrigada. Gente, vocês que estão nos ouvindo aí, terça que vem tem mais live com os nossos missionários, então fique atento aqui nas nossas redes sociais para vocês verem qual casal a gente vai entrevistar, para você conhecer mais do campo. Continue seguindo a gente nas redes sociais para vocês acompanharem as programações da PMT e também dos nossos missionários. E lembrando da nossa live de sábado sobre a Reforma Protestante, a Alemanha ainda é um país que precisa de missionários. Então, muito obrigada pela audiência e a gente se vê na semana que vem. Um abraço, casal. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.